Você hoje está vivendo uma vida que faz sentido? Se você hoje fosse presenteado com mais 10 vidas igual a de hoje, você aceitaria viver um loop infinito onde você vai ter mais 10 vidas da mesma forma que você está vivendo a sua hoje? Eu levantei com essa reflexão e falei, cara, eu preciso gravar um vídeo, preciso levantar essa reflexão. É uma reflexão muito profunda sobre qual o sentido da vida que você está levando. Durante muito tempo, eu vivi uma vida que ela não fazia sentido para mim. E quando eu estava imerso nessa vida, eu não percebia o quanto ela não fazia sentido. Eu só sentia o efeito colateral dela, que é tristeza, baixo engajamento, desânimo, desmotivação na maior parte do dia. Mas eu não percebia muito bem o porquê que ela não fazia sentido. Eu não conseguia ter noção clara do porquê eu sentia tantas emoções negativas com a vida que eu levava. E tem alguns dados que eu li que me gerou essa reflexão e eu quis trazer isso para vocês. E eu vou ler os dados que eu coloquei aqui. Apenas 23% das pessoas no mundo dizem estar engajadas no trabalho. Então, apenas 23% das pessoas que existem no mundo se dizem engajadas com aquilo que fazem em relação ao trabalho. E tem mais outro dado. Apenas 39% das pessoas no mundo se dizem satisfeitas com a vida que levam. Então você vê que é uma parcela muito grande da população mundial que não tem uma satisfação tão alta com a vida que leva. E eu já passei por esse momento, mas eu consegui sair dele. E isso que me gera mais assim esse efeito de querer trazer isso para vocês. Porque eu vivi exatamente isso e eu consegui identificar e sair desse contexto. No meu caso, o que acontecia? Eu vivi uma vida que ela não fazia sentido para as coisas que eu gostava. Eu nasci e convivi a maior parte da minha vida numa zona rural, onde a minha perspectiva de vida era uma perspectiva de vida muito limitada em relação a bens, em relação ao consumo, em relação a também cultura, literatura. Eu não conseguia projetar muito bem a minha vida. Meio que eu só conseguia imaginar a minha vida sendo a vida parecida das pessoas bem-sucedidas daquele local. Só que, durante uma parte da minha vida, com tudo o que aconteceu, eu acabei me mudando de cidade e, por mudar de cidade e conhecer novas pessoas, eu acabei também tendo contato com essas pessoas e adquirindo uma profissão. E aí eu estudei, enfim, me formei. E aí quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a seguir uma vida que não fazia sentido para esse Vinícius que nasceu lá na zona rural. E aí o que acontece? Quando eu comecei a ganhar uma grana, eu comecei a viver uma vida que fazia sentido para muitas pessoas e sabe aquela vida talvez perfeita para o senso comum? Eu comecei a ostentar, eu comecei a gastar com coisas que não fazia sentido, mas são coisas que talvez outras pessoas olhem e falem assim, cara, sua vida tá melhorando, cara, sua vida tá legal. E quando eu comecei a ganhar ter uma condição melhor, porque vivi na zona rural, tive, né, a maior parte da minha vida um quadro assim de extrema pobreza. Não extrema pobreza de passar fome, mas com simples, né, com simples. E aí eu comprei um carro assim absurdo, um carro que eu sempre sonhei. Comecei a atender, porque eu sou nutricionista, atender de terno caro. Mas eu sentia que aquilo não me realizava. Por mais que outras pessoas olhavam para minha vida, vindo da onde que eu saí, olhava e pensava assim, cara, pô, você tá evoluindo demais, você tá melhorando demais. Enfim, talvez outras pessoas queriam ter a vida que eu tinha, só que eu sentia que a minha vida não fazia sentido. E aí, eu fui começar a refletir sobre qual era o sentido da vida. Fui buscar na ciência também sobre o que a ciência coloca como o sentido. E aí eu fui perceber que existe alguns pilares para que a gente consiga ter um bem-estar, uma satisfação maior com a vida, sabe? E aí eu percebi que a gente tem, né, que viver emoções positivas na maior parte do nosso dia. Quando eu falo emoções positivas, é tipo felicidade, é prazer, um estado de flow,
percebi também que a gente tinha que ter engajamento. Então, o que é engajamento? Você fazer uma tarefa que você não perceba o tempo passando, sabe? Mas não que seja uma tarefa ruim, mas que você não perceba aquele tempo passando, você está engajado nela. Tem que fazer sentido também. Então, você tem que fazer algo na sua vida que tenha sentido além de você mesmo, sabe? Tipo, por exemplo, eu tô trabalhando porque eu quero ter um carro. Você entende que o sentido disso é somente você? Então, tem que existir, não quer dizer que você não possa ter esse objetivo, mas tem que existir um sentido além. Que é um sentido que transcende você. Talvez você tenha um filho e pense assim, cara, eu tenho que viver para cuidar do meu filho. Isso é um sentido que transcende você. Ou você tem uma religião e imagina que depois que você morrer, você vai para um lugar. Isso também é um sentido além. Ou então você quer ajudar mais pessoas. Enfim, precisa existir um sentido que vá além de você mesmo. E você também precisa ter relacionamentos de qualidade. E aí eu percebia que basicamente tudo isso eu não tinha na minha vida. E esse livro aqui, ele fala muito bem disso. O livro do Martin sobre psicologia positivas, sobre os pilares do bem-estar. E aí eu percebia que eu não tinha nada disso. E aí eu comecei a materializar, não materializar, mas conseguir ter de maneira mais clara os pontos que eu estava errando. Porque é muito difícil a gente conseguir olhar para a nossa vida com um certo senso crítico e pensar por que ela não está fazendo sentido? Por que eu não me sinto bem? E eu acho que dificilmente a gente consegue achar essas boas respostas sem que você busque conhecimento, e bons conhecimentos, sem que você entenda sobre a vida. Eu fui estudar sobre filosofia, eu fui entender sobre qual que é o sentido, o que dá mais satisfação para as pessoas de modo geral. E aí eu caí em conceitos mais simples sobre felicidade, caí em conceitos mais complexos sobre... E um dos conceitos que eu mais me encaixei foi esse. Foi de que eu percebia que eu não tinha engajamento com o que eu fazia, o que eu fazia não tinha sentido, porque por mais que eu era um bom nutricionista e tinha assim, uma consulta uma consulta maravilhosa, porque eu tinha uma lista de espera grande, entregava bastante, eu não sentia tanto sentido em fazer aquilo, porque eu fazia demais, eu trabalhava tipo 10, 12 horas por dia. E aí eu ostentava, tinha coisas que não faziam sentido com a minha personalidade, e ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar muito para sustentar essa vida mais high, essa vida com mais coisas ali, enfim. E eu percebia também que eu ficava muito pouco engajado nas minhas tarefas, porque a maior parte das vezes eu não queria estar ali. Não é que eu não gostava do meu trabalho, mas eu não queria trabalhar tanto. E quando eu entendi isso, assim, mudou completamente o rumo da minha vida, porque eu percebia também que meus relacionamentos, que é uma das coisas que mais mexe com o bem-estar, o estudo mais longevo que a gente tem na literatura é sobre medir o bem-estar das pessoas ao longo da vida. É um estudo de Harvard. E esse estudo, a variável que mais interferiu na felicidade, no bem-estar ao longo da vida, foi ter relacionamentos de qualidade. Ter pessoas com quem você possa contar. E eu percebia que, por trabalhar demais também, uma das coisas que eu não conseguia me relacionar de qualidade com outras pessoas, porque eu estava sempre estressado, eu não tinha tempo de conversar com ninguém, eu não queria engajar em nenhuma tarefa, porque eu estava sempre tão cansado que quando chegava o final de semana eu só queria descansar. E aí eu percebia que minha vida, desse jeito, se eu passasse mais 20 anos assim, talvez, vamos supor que eu passasse uma vida inteira assim, talvez lá no meu leito de morte eu me arrependeria muito. E pensaria assim, cara, eu não vivi uma vida que faz sentido. Eu não vivi uma vida que faz sentido. E se a gente pega, ó, com base no livro dos 5 principais arrependimentos antes de morrer, que é da Bronnie Ware, o principal arrependimento é: gostaria de ter tido coragem de ver uma vida fiel a mim. Não que as outras pessoas esperavam de mim. E era exatamente isso que eu fazia, porque eu não parava para pensar o porquê que eu trabalhava tanto, eu não parava para pensar o porquê que eu tinha as coisas que eu tinha, sabe? Por que eu queria ter um carro, tipo, caro? Por que eu queria ter um carro muito bonito? Por que eu queria usar um terno? E aí eu percebia que o Vinícius mesmo, tudo que ele queria era uma vida simples, uma vida calma, uma vida sem estresse, uma vida onde eu poderia estudar, onde eu poderia definir tempos para eu fazer o que eu gosto, que é tipo treinar, estudar, tomar um café da manhã com calma com a minha noiva. E aí eu percebia que eu estava sendo esmagado pelo meu próprio trabalho, literalmente. E não estava fazendo sentido isso. E qual que é o ponto de reflexão aqui? Que é você, transferindo para você. Atualmente, você está vivendo uma vida que faz sentido?
Atualmente, se você justamente pudesse ali viver mais 10 vidas dessa forma, você viveria? Eu li isso num livro de estoicismo e isso me marcou muito, porque naquele contexto que eu estava vivendo, se eu vivesse mais 10 vidas dessa forma, dificilmente, cara, eu iria aceitar, dificilmente. Porque assim, pô, será que a vida é só trabalho? Será que a vida é só ir, voltar, ostentar, ficar dentro do meu carro? Mas a partir do momento que eu comecei a internalizar, tipo, cara, como que eu posso viver com os meus dias aonde a maior parte desses dias eu queira viver neles? Aonde a maior parte do meu ano eu passe tendo um bem-estar mais alto? E foi aí que eu comecei a fazer as coisas que eu realmente gostava, me engajar em tarefas e entender realmente o que que é isso, o que que é o bem-estar. E aí eu percebi que quando eu estou lendo, quando eu estou buscando conhecimento, talvez seja um dos momentos que eu mais me engajo assim ao longo da minha vida aqui nas coisas que eu faço. É o momento que eu mais entro num estado de flow e não percebo o tempo passar, não percebo as coisas acontecendo. Um outro momento é quando eu estudo e compartilho conhecimento, eu percebo que minha vida ela faz sentido. Ela faz sentido porque como eu tenho essa vida que eu consigo destinar o horário que eu vou trabalhar e o horário que eu vou poder estudar, eu consigo adquirir mais conhecimento e levar isso para outras pessoas. E eu sinto que minha vida faz muito sentido, cara, quando eu faço isso. Além de viver muitas emoções positivas no meu dia, porque eu não trabalho em excesso, então não tenho aquele estresse em excesso, consigo treinar, e aí eu consigo perceber que a maior parte do meu dia eu tenho emoções positivas. E ao mesmo tempo consigo ter tempo de qualidade com quem eu gosto, consigo tomar um café da manhã com calma, ler com a minha noiva, consigo viver um bom dia com ela. E aí eu percebo que eu me encaixo hoje em todos os pilares do bem-estar que a ciência coloca. E aí eu falo, cara, é isso. A vida agora está fazendo sentido. E eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo. Eu perdi meu pai com 42 anos, ele morreu com 42 anos, e minha mãe com 53. E a reflexão que fica, se eles soubessem que iriam morrer tão cedo, será que eles teriam levado a mesma vida que levaram? Será que talvez eles não teriam se cuidado um pouco mais, feito um pouco mais de coisas que gostavam, refletido um pouco mais sobre as ações? Porque eu atendo diariamente. E a nutrição, querendo ou não, ela está muito encaixada com o estilo de vida que a pessoa leva. Então a forma que a pessoa se alimenta está totalmente ligado com o quanto de estresse ela tem, o quanto de sentido ela está vendo na vida. Porque uma pessoa que não vê sentido na vida, ela não vai se cuidar. Ela não vai, dificilmente, ela vai levar ela como prioridade. Agora, uma pessoa que vê sentido na vida, cara, ela não vai comer em qualquer lugar, ela não vai colocar qualquer coisa para dentro no corpo, porque ela entende que o bem mais precioso que tem é a vida dela. Ela está engajada nesse processo de vida, então ela não vai comer qualquer besteira. E aí, tendo contato com algumas pessoas, eu percebo o quanto você passa anos da sua vida imerso em um estado de não reflexão, em um estado que você não consegue perceber aonde a sua vida está indo. E aí, nesse momento de consulta, principalmente para quem não faz terapia, para quem não tem auto-reflexão no dia a dia, esse momento de consulta muitas vezes é esse momento de reflexão sobre a vida, porque eu sei que se eu passar uma dieta para uma pessoa que não está engajada, para uma pessoa que está triste, que está com nível de estresse alto, ela não vai seguir. Não adianta, ela não vai seguir, porque ela não vai ver motivo naquilo. Ela talvez só está insatisfeita com a gordura que ela tenha, mas ela não vai conseguir seguir a dieta por muito tempo. E aí, você percebe que quando você conversa com a pessoa, tem 20 anos que ela leva um estilo de vida, cara, que ela tá insatisfeita. 20 anos da vida. E é uma vida, uma chance. Como que você passa 20 anos da sua vida imerso em um contexto onde você não muda a rota, onde você não julga para onde você tá indo, onde você não reflete e pensa, cara, será que eu tô vivendo uma vida que faz sentido? É como se a rotina te esmagasse e você não tivesse tempo para refletir. É como se começasse um dia, você começa insatisfeito, termina esse dia insatisfeito, começa um novo dia insatisfeito, termina o dia insatisfeito, mas você não tem tempo para pensar e conseguir calcular a rota. E muitas vezes tem condição. Porque eu já atendi muitos pacientes que têm uma condição considerável, tem uma condição, é claro que a gente vive num país muito desigual, num país onde que talvez isso seja até um papo de privilégio, mas se você percebe que tem essa condição, faça, reflita, porque tem muitos pacientes que eu atendo que têm condição
de mudar, mas está preso, imerso numa crença de que tem que trabalhar o tempo inteiro, numa crença de que fazer um hobby ou ter um hobby é perda de tempo, numa crença de que muitas vezes até dormir bem, dormir de 7, 8 horas por noite, você está sendo à toa, sabe? E a pessoa não consegue viver uma vida que ela quer. E aí quando você vai perguntar, tudo que a pessoa quer é uma paz. Ela quer treinar, quer cuidar dela, quer assistir uma série, quer fazer uma coisa diferente no dia a dia. E você entende que são motivações e vontades muito nobres, vontades assim que muito fáceis até de ser alcançadas. Se você reflete, deixa eu beber uma água aqui. Se você reflete e você consegue pensar para onde sua vida está indo, são coisas fáceis de conquistar, não são coisas difíceis. Só que num mundo onde as pessoas querem trabalhar cada vez mais, onde elas querem ter cada vez mais, onde elas passam inúmeros horas da vida nas redes sociais se comparando, as pessoas não conseguem viver a melhor versão de vida para si. Não conseguem viver a melhor versão de vida que faz sentido para você. E a pergunta que fica, não, o direcionamento que fica é: viva uma vida que faça sentido para você. Busque autoconhecimento para que você entenda qual é a vida que faz sentido para você. E viva essa versão. Eu, Vinícius, a vida que faz sentido para mim é uma vida simples. É uma vida onde eu tenho poucos luxos, onde eu tenho poucas coisas de bens de consumo, porque eu não importo com isso. É uma vida onde eu tenho mais tempo mesmo para eu estudar, para eu refletir sobre minhas ações, para eu conseguir refletir sobre a vida, para eu conseguir viver momentos com quem eu gosto. É minha vida. Para você, talvez seja outra, mas é a minha. Perdi minha mãe, perdi meu pai muito cedo, então não faz sentido eu viver uma vida inteira, imerso em qual é a próxima coisa que eu vou comprar, qual que é a próxima coisa que eu vou fazer, e sim como eu vou viver meu dia, como eu posso passar esse dia aqui de uma forma simples, mas que para mim promova o bem-estar. E para mim é lendo livros, é compartilhando conhecimento, é tendo boas conversas, é atendendo e trabalhando de uma forma que eu considero que é a quantidade perfeita de trabalho no meu dia. E fica essa reflexão. Pense um pouco. Sua vida está fazendo sentido? Espero que eu tenha feito uma reflexão válida e que você consiga tirar alguma coisa aí que te ajude com essa reflexão.